Então, estamos gravando, continuando agora a aula. Todo mundo me ouvindo bem? Tudo certo? Fechou. Vamos lá. Então, finalizando ali, separar as finanças pessoais das finanças empresariais. Hoje em dia é muito simples abrir conta, esse detalhe, né? Para fazer esse tipo de separação, é preciso ter um CNPJ, é preciso ter, assim, ter profissionalizado um pouquinho. E uma coisa até que eu quero trazer para vocês, umas informações básicas, eu acredito que não seja só para Santa Catarina, mas para o Brasil todo, né? Para abrir o MEI, que hoje é uma micro pequena empresa, né, do microempreendedor individual, ou seja, cada pessoa pode ter no seu nome, no seu CPF, uma empresa MEI. Como que funciona essa empresa MEI? Ela não paga imposto, que nem eu falei do destaque do ICMS, ela não paga o imposto do ICMS, não vai pagar IPI. Teve a palavra-chave na aula anterior? Aham. E aí, mais para metade, eu vou falar aqui a próxima palavra-chave. E, continuando ali, do MEI, ele... Deixa eu abrir o chat, ver se mais alguém falou alguma coisa. Ok. O MEI, então, ele não vai destacar esses impostos que são, por exemplo, sobre o que vende, o Simples Nacional e tudo isso. O MEI, hoje, ele vai pagar uma taxa mensal de 70, 80 reais, eu tenho que ver. Ano passado era 74, eu acho que esse ano deve ter ajustado para 79, 80. E o MEI pode faturar anualmente até... Ah, tá. A palavra-chave da aula anterior foi negócios. Ok? E aí, o MEI ele pode faturar, então, anualmente até 81 mil. Eu acho cara a taxa e eu acho muito pouco o faturamento da empresa anual, que é 81 mil. 81 mil, se eu não me engano, pelas minhas contas, dá ali 81 mil dividido por 12, acho que dá 6 mil, dá 6.750. Lembrando que, como eu falei, faturamento, né, o bruto não é lucro, mas para a receita eles entendem que né, esse é o valor que um MEI pode faturar, enfim, movimentar por mês. E quando eu abri o meu MEI, eu pensei, nossa, glória a Deus, né? 81 mil é muito. Mas eu tinha essa mentalidade de o bruto é lucro e isso, assim, ó, metade disso não é lucro. Imagina, tu receber 40 mil por mês, vai dar um salário de 3 mil, sendo que você é seu próprio patrão. Então, é complicado, é complicado. Considerando que metade disso seja lucro, né? O que não é. E sim, desde 2021 está em trâmite na Câmara dos Deputados o projeto de lei complementar, PLP 1821, que propõe o aumento desse limite para 130 mil. Ainda não foi aprovado, eu acho que era 140 mil ou 130 mil, mas ainda não foi aprovado. É uma luta constante, porque é significativo. E então, o MEI ele tem esse teto de lucro. Acima disso, você precisa mudar o teu porte de CNPJ, do teu cadastro jurídico, para ME, que aí tem uma movimentação de até 100, eu não sei dizer para vocês, não vou chutar, não vou falar aqui número que eu não sei, mas é mais do que 81 mil. Porém, a taxa mensal que a gente paga é maior do que 80 reais, que é a taxa, assim, básica do CNPJ, mais a porcentagem de tudo que tu lucrar. Ou seja, se eu movimentar 10 mil reais na minha conta por mês, eu vou ter que pagar uma determinada porcentagem por setor. Cada setor tem uma tributação. Existem tributações de produtos... Pode falar, Luciano. Boa noite, professora Graça Oi? Paz. Tá ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Então, eu queria saber o seguinte, o MEI, ele precisa ter CNPJ? Por que eu estou lhe perguntando isso? Eu dou aula particular de inglês e já me perguntaram, né, se eu dou certificado. Então, para isso, eu não tenho como dar um certificado, por exemplo, sem ter uma empresa, né? Eu creio que não. Ainda vou pesquisar direito isso. Porque, para mim, é uma coisa nova que estão pedindo, né? Eu quero fazer 3 meses de curso, quero um certificado de
de que eu fiz tantas X horas, né? Então, eu precisaria ter um CNPJ ou MEI, como é que é isso? É preciso realmente o... Para a Eu certificação, sempre, por assim, exemplo, sempre trabalhei ou na área pública ou para escolas particulares, né? E dava aula, sempre dei aula particular de inglês, mas é uma coisa que nunca ninguém me pediu, né, que fosse providenciado. Eu queria que você me desse essa luz, assim, né? a luz do túnel. Para certificado, eu não sei te informar. Mas, por exemplo, se tu for fazer uma nota fiscal, se tu for fazer, enfim, profissionalizar, né, a tua escola, vamos por assim dizer, de idiomas, precisa ter um CNPJ. Na verdade, tem um limite que diz que no nosso CPF a gente pode movimentar até tantos por cento como CPF. Acima disso, a gente declara imposto. Então, depende, até outra coisa para tu se atentar é se você está recebendo no teu CPF a determinado valor, precisa saber o limite ali para depois você não ter que declarar imposto. E imposto, gente, assim, ó, é delicado. Se a gente não paga, ou se a gente não está dentro dos trâmites, a multa é muito mais alta do que pagar o próprio imposto. Mas para a emissão de certificado, eu não sei te dizer. Talvez o Marcelo saiba, mas eu não vou saber te informar. Eu acredito que precisa. E para abrir o MEI é simples, assim, é consideravelmente simples. Tu pode abrir pelo site do Gov, fazer tudo sozinha. Eu fiz sozinha, na verdade. Ou tu pode contratar uma contabilidade para fazer a criação do teu MEI para ti. Eu acho um valor desnecessário para abrir um MEI, apesar de que algumas contabilidades não cobram, né? Pode falar, Adil. Não, desculpa, eu apertei errado. Eu fui apertar outro botão aqui para ver Beleza. o chat, apertei errado aqui. O Desculpa. Marcelo passou ali no chat o limite do MEI, né? Que o MEI passaria para... Sim, Sara, só atualizando a primeira informação que eu passei ali, essa dos 130 mil era uma, não é uma informação verdadeira, ela estava um pouquinho desatualizada, porque agora, no segundo link que eu passei, foi aprovado, né, pela comissão, um aumento de 81 mil para 144.913, e a microempresa, que é o ME, de 360 mil para 869 mil por ano, no caso, né? E depois, pequenas empresas de pequeno porte para cima, daí o faturamento é bem maior, né? E falando sobre esse assunto que a Luciana estava falando, sobre a questão de uso do CPF, valores, a Sara falou muito bem, né? Existe um limite dentro do imposto de renda. Se você passar de R$ 28.559,70 de movimentação na sua conta anual, né? Você tem um rendimento lá da escola, onde você trabalha, ou da empresa onde você está. Se passar desse valor, eu acredito que aqui é 4 de julho de 2023 essa informação. Pode ser que ela tenha mudado, mas a princípio era R$ 28.559. Se você passar desse valor anualmente, você já tem que declarar o imposto de renda, né? Pelo menos você tem que fazer lá para ver se tem algum imposto devido a pagar ou não. Então, isso é uma coisa bem importante. E sobre a pergunta da Luciana, eu acho assim, se você quer profissionalizar mais essa iniciativa, né, de estar dando aula, eu acho que o exemplo da Sara, ela cabe bem aqui, né? Ela começou a trabalhar e ela fez o seu MEI para profissionalizar o seu negócio. Eu acho que daria uma cara bem mais importante, daria mais visibilidade, você iria criar um nome, né? Você pode criar qualquer nome fantasia e nome de razão social para essa sua escola, para essa sua atividade da aula de inglês. Eu acho super importante. Eu tenho MEI também desde 2014, que eu sou técnico de informática, então, mesmo quando eu ainda trabalhava com autopeça, eu já era MEI, né, para que o meu negócio, fora a parte da autopeça, ele já tivesse uma movimentação também financeira, conta bancária específica, né, para poder fazer um CDC para um cliente, alguma coisa. Então, eu acho, não que seja obrigado, porque se você passar de 30 mil, 28.559, ou seja, mesmo assim já vai ter que declarar o imposto de renda, por exemplo, né? Então, eu acho que o MEI
abrir um CNPJ para uma escola de línguas, por exemplo, é imprescindível, até porque vai te dar também direitos, né? Você vai estar pagando o seu INSS, que é só 5%, obviamente, e o que você pode fazer para os MEI é uma vez por ano, sempre em janeiro, depois que você fechou os 12 meses, você paga lá o adicional do imposto de mais 15% no código 1910, que vai te dar direito à aposentadoria por tempo de contribuição, entendeu? Obedecendo a idade, obviamente, mas eu faço isso todo ano, já desde que eu saí da autopeça, todos os anos eu pago a complementação. Inclusive está em trâmite agora, o INSS está demorando demais esse ano, já vai fazer quase um mês que eu pedi para eles fazerem, me mandarem o cálculo para pagar isso separado, entendeu? Então, se você paga 5% por mês do MEI, e você uma vez por ano, você pode fazer isso todo mês, mas é muito ruim todo mês ligar para o INSS e ficar esperando um mês para eles fazerem o cálculo. Então, faz isso depois que fechou o exercício que eu digo é um ano, né? Passou. Você pagou a parcela de dezembro do ano anterior em janeiro do próximo ano, você vai lá dar entrada e paga essa diferença de uma vez só, de forma integral, você vai calcular os 12 meses. Então, você vai ter uma grande vantagem de não se aposentar por idade, mas sim por tempo de contribuição. Essa nova lei aí, né? Se fosse antigamente, já com 35 anos, com 35 anos de contribuição, você já se aposentadoria independente da idade, né? Então, isso aí são algumas informações que eu sei. O ideal é que você vá procurar um contador, no caso, né? Mas eu acho que o exemplo da Sara, o meu exemplo, isso é uma coisa básica, né? Abrir um CNPJ é a coisa mais simples do mundo. Você vai lá no site do MEI, você abre, não vai ter nenhum tipo de dificuldade, né? E você não precisa pagar contador. Tem essa vantagem também. E é um Né? valor mensal, assim, para a pessoa, é um valor mensal pouco para a pessoa ter vários direitos, né? Sim, Inclusive, solicitações de crédito com impostos menores, exatamente. tanto os auxílios também de acidente e tudo mais, ou você passou por um período de várias situações, eu sei que o MEI tem direito. E pode falar, Marli. Sobre a questão da Luciana ali, eu vou contar algo que aconteceu uma vez comigo, já faz muito tempo, assim, eu tinha feito um curso, e daí deu a polêmica da questão do certificado lá no curso também. Talvez isso possa ajudar ela também. Que tinha dado a polêmica porque eles não davam o diploma, eles só davam o certificado. Então, o diploma, ele só pode ser dado, pelo que eu lembro, assim, vagamente lá, a polêmica, ela girou em torno disso. O diploma, ele só pode ser dado em conclusão de um curso, não sei se profissionalizante ou algo assim. Eu teria que pesquisar. Mas o certificado, ele é só uma participação. Então, ele não é uma coisa que vai, tipo... ela pode, eu acho que enquanto ela não tem o MEI, talvez ela teria que se informar certo disso. Ela pode dar esse certificado porque a pessoa só participou de um curso de aprendizado, não foi uma conclusão de um curso profissionalizante, no caso. Talvez ajude ela. Eu teria que pesquisar mais a fundo, mas eu acho que o certificado não prejudicaria ela em nada, só atestar para a pessoa, você participou do meu curso, numa aula particular, eu sou professora Luciana, tal, porque ela é uma professora, né? Então, eu acho que ela poderia já, antes de ter esse MEI, já dar esse certificado, né? O diploma já é um pouquinho mais melindroso, né? Já exige algumas certificações lá, não sei. Ele é mais complexo, eu acho, porque o diploma, ele precisa estar de acordo com o MEC, né, que é o Ministério de Educação, eu acho que é algo assim, que então ele tem que estar alinhado com os parâmetros do MEC, eu acho que é MEC, né? Isso, MEC. É isso aí. E, além de que, como eu estava falando, para te profissionalizar tua marca, para tu separar tuas contas pessoais das finanças empresariais ali, é preciso ter o CNPJ. Então, é uma forma de profissionalizar, também é uma forma de quando o cliente vai fazer pagamento, ele já está pagando para o CNPJ, não é uma pessoa, assim, né, uma Pix, assim, pessoal. Pode falar.
E tem um outro detalhe ainda importante, falando ainda do MEI e ter CNPJ, é que você pode destacar a nota fiscal no site da prefeitura sem pagar nada. E isso vai te dar mais credibilidade ainda. E assim, uma outra escola, uma igreja, você está terceirizando seu serviço, você consegue tirar uma nota fiscal. Isso é muito, muito importante. Inclusive, tenho empresas que eu trabalho que se eu não emitisse nota fiscal, eu teria perdido venda, porque eles só trabalham com nota fiscal. E também outra coisa legal de ter o CNPJ no teu negócio é que, tendo a conta empresarial, por exemplo, aqui no Sul a gente tem a ViaCred, né? Talvez em outros estados tenham outros bancos que trabalham dessa forma. Mas aqui na ViaCred, onde eu trabalho, eu consigo fazer a emissão do boleto com um prazo de, por exemplo, a pessoa não pagou em 3 dias, tem os juros. A pessoa não pagou em 10 dias, vai para SPC Serasa, né? Então, é uma forma de tu se munir também contra determinadas situações que tu pode passar. Eu não sei se a Marli tinha levantado a mão ali para falar, mas se quiser acrescentar algo, Marli. Não, eu tinha esquecido de apagar a mãozinha da Fechou. participação anterior, valeu. Então, vamos lá. Como eu estava falando, cada segmento, cada produto, ele vai ter uma precificação e também, que nem eu estava falando a respeito do MEI, ou do imposto, depois que tu passa do MEI para o ME, tu vai ter que declarar o imposto sobre tudo que tu vende, tudo que movimenta na sua conta. Então, determinado produto, determinado segmento, vai ter uma tributação. Alguns vão ser 2%, outros vão ser 4%, outros vão ser 7%, outros vão ser 12%. Então, o governo, ele entende, né? A forma de ele separar esses tributos é pensando o que é produto de uso essencial, o que é produto de luxo. Então, ali ele vai mudando as taxações de impostos e, dependendo do que você trabalha, ou prestação de serviço que você vende, vai ter uma tributação. Isso, quem vai saber dizer, depois do governo, é a contabilidade. Então, basicamente, a pessoa precisa se informar para essas informações. Seja com a prefeitura, seja com alguma instituição. Eu não sei, gente, eu posso dizer aqui do Sul, né? Mas aqui a gente tem o Sebrae, e aí eles têm capacitações gratuitas. Eu acredito que qualquer pessoa, mesmo não sendo aqui do Sul, ou não sei se tem Sebrae no Brasil todo, eu acho que tem, mas no site do Sebrae tem vários vídeos, eu já fiz, são capacitações gratuitas online, que tu vai fazendo, tu vai lendo lá as mensagens, assistindo os vídeos, ele vai te ensinando como cuidar do teu financeiro, como fazer precificação. O Sebrae, ele é, assim, a mão direita do empreendedor. Às vezes, eu já participei, inclusive, de uma capacitação aqui, que era exclusivos para MEI, e tem algumas coisas que são um pouco enroladas, tem outras que são mais objetivas, mas a plataforma do Sebrae online, tu encontra muita coisa. Inclusive, para quem já tem o CNPJ e precisa emitir nota fiscal, o que era o meu caso antes, antes de eu usar a minha plataforma, se eu quisesse emitir nota fiscal em uma plataforma, tendo o certificado digital, eu conseguiria emitir pelo Sebrae. O que é o certificado digital? É um certificado digital que comprova que você é o seu CPF, então é um arquivo que tu usa no computador ou num pendrive, enfim, ou é um certificado digital para tua empresa, que diz que você representa o teu CNPJ. Então, isso é muito comum quando tu vai usar alguma plataforma, tu vai usar algum site, alguma coisa, que você precisa ter esse certificado para poder fazer algumas movimentações, algumas burocracias que precisa para a marca. Então, no Sebrae tem uma plataforma gratuita, que você só precisa ter esse certificado, é tipo uma assinatura digital, exatamente, que você coloca lá no Sebrae e você pode fazer sua nota fiscal para o teu produto, para a tua prestação de serviço. Existem outras formas de fazer isso sem usar o certificado. Por exemplo, aqui aqui em Santa Catarina, tu pode fazer isso direto com a prefeitura, ou tu pode fazer isso direto no e-mail que é específico da prefeitura para fazer isso, mas cada pessoa precisa se informar no seu município, na sua cidade, para fazer esses serviços, porque tem estados, tem cidades que podem emitir online e tem outras que têm que ir exclusivamente na prefeitura. Então, mas isso é uma outra coisa legal que o Sebrae oferece, além dos cursos, além de tudo isso, mas é uma plataforma para tu fazer a emissão. Por que é importante para quem trabalha com produto, trabalha com venda online, trabalha nesse modelo? Porque é tão importante a nota fiscal? Não é só por causa das questões legais da contabilidade, nem nada disso.
Porque, por exemplo, hoje, se eu vou fazer um envio por correio, eu preciso ter a nota fiscal para ter direito ao meu seguro avaria. O que é isso? Como eu trabalho com vela, vamos dizer que hoje eu vou mandar minha vela para São Paulo. E eu vou mandar para uma determinada transportadora. Correios, Gedlog, outras transportadoras que tem, né? Se eu não colocar a minha nota fiscal e essa carga, né, essa caixa, ela quebrar ou ela se perder, eu não tenho o meu seguro de que eu vou receber esse valor, porque foi um erro da transportadora. Então, eu não tenho esse direito, se eu fizer somente pelo meu CPF. Mas, pelo CNPJ, eu tenho essa garantia, porque ali está tudo certinho, assim, a nota fiscal ela vai comprovar o que é, qual o valor, é uma forma legal, né, de tu se munir. E ainda falando sobre a precificação, eu vou explicar para vocês a lógica que eu usei. Eu não tinha noção nenhuma de precificação quando eu fiz, então tem alguns erros que eu já estou arrumando, mas quando eu falei com o pessoal, inclusive do Sebrae, eles falaram, tá, Sarinha, como é que tu fez a tua precificação? Eu falei, eu usei essa lógica. E eles falaram, ok, é um jeito mais simples de analisar a precificação, sem complicar tanto, mas eu acho que se fosse para colocar em palavras, seria quais são as partes do valor do produto que precisa ter exclusivamente. Então, eu peguei o custo do meu produto. Quando eu fiz a minha precificação, eu fiz desse jeito chucro. Eu peguei só ali o preço do vidro, o preço da cera, o preço da essência, do pavio, enfim, dividi e vi ali, esse é o valor da vela, por exemplo. A vela custou R$20 para mim. Lembra que eu falei que isso é errado, né? Mas eu não considerei energia, não considerei várias coisas, o que hoje já está alterado. Mas quando eu comecei, eu usei essa lógica. Peguei o custo do meu produto e multipliquei ele por 3, basicamente, para ter um que era o custo do produto, um que era um capital para eu reinvestir, e o outro que era o lucro ou uma margem para eu poder trabalhar. Então, por que não pode ser menos que isso? Eu vejo dessa forma. Por que não pode ser menos que isso? Porque se eu simplesmente pegar o custo do meu produto e multiplicar por 2, que seria ali, a vela foi R$20, eu vou vender a 40. Eu só vou ter o valor para eu reinvestir. Mas quando eu falo em custo do produto, pensem nele precificado corretamente, com, né, todos os custos variáveis, como a gente chama, tudo isso. Então, se eu só multiplicasse por 100, hoje eu teria o dinheiro para pagar o custo do meu produto e teria o valor para produzir ele de novo. Mas eu não teria nenhuma margem para trabalhar com campanha de marketing, com desconto para cliente, com um brinde para cliente, que isso ajuda muito nas vendas. Então, eu não teria uma margem para trabalhar. E também não teria lucro, porque eu não posso ser que nem a Amazon. Não sei se vocês conhecem, mas a Amazon, até onde eu tinha conhecimento, não sei se eles continuam assim, mas quando eles começaram o negócio deles, a estratégia deles, financeira de marketing, era que eles não teriam lucro nenhum. Então, tudo que eles vendessem voltaria para a empresa. É assim, normalmente, que associações trabalham, é assim que projetos sem fins lucrativos trabalham. Tudo que entra vai para o custo e vai para investimento dentro da associação, do projeto. Então, não teria lucro. Então, é uma coisa que não é viável a longo prazo. No começo, pode brilhar os olhos. Nossa, eu vendi e ganhei R$40. Mas depois eu não vou ter dinheiro para fazer outros investimentos ou para os meus, né, para poder expandir a marca mesmo. Fez sentido? Vocês entenderam? Essa é uma parte que eu não sou muito fã de explicar, mas é o princípio básico, assim, do negócio. A precificação, ela vai direcionar muito do seu negócio, assim, porque se eu precificar errado, a longo prazo eu quebro. Se eu, ou eu quebro, ou eu não cresço. Então, fica constante, né? Na melhor das hipóteses, vai continuar constante. O que acontece? Hoje, as pessoas, principalmente no meio do artesão, no meio do MEI, assim, no empreendedorismo pequeno, eles pensam assim, mas a vela, eles vendem a vela, às vezes, por menos de 100%, ou seja, eles não têm nem capital para reinvestir, e isso vai quebrando aos poucos, e essa foi uma das coisas que eu pensei, assim, é desesperador tu tá vendendo um produto, às vezes, a R$60, e o teu concorrente está vendendo a 30, mas, a longo prazo, as pessoas que vão estar no mercado não são as pessoas que estão cobrando 30. Ou elas reajustam o valor delas para se manter, ou elas vendem no valor certo para continuar, porque, entende? Quem, às vezes, aquele do barato sai caro, não é só para quando a gente compra o produto, é quando a gente trabalha com produtos também. Às vezes, eu vender algo barato vai sair muito caro para mim, porque a empresa não vai se sustentar, né?
E outra coisa que eu queria trazer para vocês nessa aula, além da precificação, é sobre começar com capital próprio ou começar sem capital. Para explicar para vocês, hoje, o capital até eu botei aqui embaixo, né? Em economia, capital é qualquer bem econômico que pode ser utilizado na produção de outros bens. Vocês viram aqui que essa parte que eu tirei de capital era para reinvestir na marca. Ou seja, comprar mais insumo, comprar mais embalagens, enfim, criar o capital da marca. Quando eu comecei sem capital próprio. O que isso significa? Eu não tinha um valor determinado para pegar e comprar um insumo. Então, eu comecei sem capital. E isso quer dizer o quê? Se você vai começar hoje o seu negócio sem capital, você precisa estar mais atento ainda na sua precificação, porque, por exemplo, se eu vou comprar o meu produto hoje para produzir ou para revender, eu vou precisar usar ou um cartão de crédito ou um empréstimo. Então, na hora de precificar, precisa estar atento para ter o lucro, ter os valores certinhos ali, porque senão é ilusório, porque o dinheiro não é teu. Então, tu vai pagar alguma taxa, de alguma forma, ou no empréstimo, ou no cartão de crédito parcelado, ou, eu passei no cartão de crédito em uma vez, mas o dia de amanhã, só quem sabe é Deus, né? Então, vamos supor que, na pior das hipóteses, você precise parcelar o cartão de crédito, as taxas são absurdas. 14%, 12%, menos que isso, eu acho que eu nunca vi. E empréstimos ou financiamentos para você abrir o seu negócio num banco, é difícil você conseguir com uma taxa boa, sem ter um CNPJ já, sabe, sendo trabalhado. Então, tem que ficar atento nessa questão, porque, claro, é maravilhoso. Eu acho que deve ser, assim, muito satisfatório começar um negócio com capital, com um dinheiro que você tem guardado, com uma herança, com a saída de algum emprego, mas não é a realidade de muitas pessoas. Eu vi um estudo hoje, ou ontem, se eu não me engano, que 88%, se eu não me engano, da população brasileira começou 2024 com dívidas. Então, é uma parte muito grande da população brasileira para a gente pensar em começar um negócio sem capital, com capital próprio. É muito raro. Imagina, hoje eu vou investir, vou abrir uma padaria e vou ter o dinheiro guardado. Então, normalmente as pessoas precisam abrir um negócio para começar a gerar o capital. Então, entendem a delicadeza da precificação, assim? E, como eu falei, seria muito bom, mas não é a realidade. É possível começar sem capital próprio? É possível. Eu vi um podcast do Flávio Augusto, que ele era o dono da Wizard, ele ou era, e ele escreveu aqueles livros de geração de valor. Fala sobre negócios, dicas de negócio, enfim. Eu não cheguei a ler, mas eu já vi alguns podcasts dele e esse me chamou a atenção. Ele falou, olha, quando ele começou, hoje, vocês sabem, eu acho que é nacionalmente conhecida a Wizard, é uma escola de idiomas. O porte dela hoje é enorme, mas ele falou, quando eu comecei, eu não tinha dinheiro. Eu comecei na cara e na coragem, eu sabia que era o tempo de começar e tal, e daí ele vai falando, e me chamou a atenção, porque no meio do empreendedorismo as pessoas falam, não tem como começar um negócio sem capital. Não tem como tu começar uma marca, um restaurante, um negócio sem ter um dinheiro para investir. Mas ele começou com empréstimo, eu comecei com cartão de crédito, outras pessoas começam também com dinheiro emprestado, enfim, a gente se vira como a gente pode e a gente vai cuidando para que a gente não cometa erros a ponto do negócio não andar. Então, como eu falei, qual é o melhor? Com capital, óbvio, mas é impossível sem? Não é impossível. Mas é mais difícil, é mais árduo, sabe? E aí eu trouxe para vocês, ainda falando sobre a precificação, eu estou falando um pouco dos dois, porque os dois estão muito entrelaçados. Começar um negócio, a precificação, o capital, o custo das coisas, é tudo muito ligado, assim. É difícil tu separar um sem falar do outro, né? Então, eu separei aqui para vocês terem uma ideia do que é custo na hora de precificar. É muito comum, quando a gente vai ver uma palestra de precificação, eles falam, você tem que pegar o seu custo fixo e o seu custo variável. Isso, gente, eu não sei se para vocês é esse bicho de 7 cabeças, que era para mim, mas quando eu comecei, isso parecia assim, sabe, eu nunca fui muito fã de matemática, mas parecia aquelas equações com muitas letras no meio dos números, não entrava muito na minha cabeça. Mas, com o tempo, a gente vai ficando mais acostumado com esses vocabulários, vai ficando mais fácil, vai
vai esclarecendo, né? E uma das coisas que eles falam muito é sobre custos variáveis, custos fixos, o que é custo, o que é despesa, e ter essa ideia, assim, dessas coisas, o que é o que, ajuda muito na hora de precificar, e também a visualizar o quanto você precisa investir, o quanto você precisa ter de inicial e tudo mais. A Luciana mandou ali, tem até no interior do Maranhão, da Wizard. É enorme, ele começou um negócio, assim, eu não cheguei a ouvir toda a história do negócio dele, mas pelo que o pessoal comenta e pelo que eu vejo em podcast, foi um trabalho árduo, e depois que a pessoa chega num patamar, ela começa a ensinar, né, os outros, aí tem vários, eu não vou chamar de gurus, porque eu tenho um certo admiração por ele, mas e guru eu considero diferente, né? Mas tem ele e outros profissionais que hoje eles compartilham conhecimento, lucram com isso, fazem várias palestras, dão cursos, como faturar mais. Então, né, ele já tem todo esse histórico para falar, ó, gente, eu fiz isso e deu certo, ou eu fiz assim e deu errado. Então, o Flávio, ele tem uma história bem, bem legal, assim, pelo que eu vejo. Então, o que é custo? O custo do meu produto, quando eu for calcular, é tudo aquilo que ele vai variar conforme eu vou produzir. Por exemplo, hoje, se eu vou produzir um brigadeiro, o meu custo fixo ali, o meu custo mesmo, ele vai ser o leite condensado e todos os ingredientes do produto. Eu vou considerar a embalagem, vou considerar a mão de obra, porque se eu não fizer, tecnicamente não vai ter brigadeiro, né? Não é só comprar os ingredientes, a matéria-prima, os insumos da produção, a embalagem, e o que são despesas. Despesa é tudo aquilo que você basicamente paga e ele não vai te gerar algum valor. Então, material de escritório, o marketing eu coloquei ali, mas eu acho que ele ainda depende muito, porque o marketing, de certa forma, ele vai te gerar algum lucro, mas dependendo do que tu investe, é uma despesa que vai ficar lá. Eu vou fazer um banner, vou fazer uma placa, vou fazer alguma coisa assim, é uma despesa porque é uma coisa necessária, mas necessariamente não é um marketing, como eu digo, de fazer um tráfego pago em rede social para que as pessoas tenham mais alcance, colocar um carro de som, enfim, essas são coisas que vão te trazer um pouco de lucro, então eu considero um investimento, não uma despesa. Comissão, contabilidade, são despesas fixas que você vai ter e que não estão atreladas a quanto você vende, mas precisa ter esses investimentos, vão ter essas despesas, né? E outra coisa, que é esse bicho de 7 cabeças, que era para mim, ainda algumas coisas é complicado, porque é muito entrelaçado, que nem eu falei, sobre o custo fixo e sobre o custo variável. Eu achei na internet um cardzinho, eu só alterei para ele ficar mais claro, mas resumidamente ele explica que o custo fixo do produto é tudo aquilo que faça chuva ou faça sol, o custo vai sempre acontecer. Então é um custo fixo. A sua energia, o seu aluguel, a sua internet, isso é um custo fixo. E aí você vai diluir ele nos seus produtos. E o custo variável é tudo aquilo que varia de acordo com a tua produção. É proporcional à tua produção. Uma facção de roupas. Quantos rolos de malha você compra, quantos fios. Então é tudo variável, porque hoje se eu for produzir 100 camisetas, é variável, esse custo é variável. Mas eu preciso de um local para ter essa facção, eu preciso ter máquinas, então tudo isso é um custo fixo. E eu quero entrar um pouquinho ainda, eu acho que a gente ainda tem uns 15, 20 minutos, trazer para vocês algumas coisas que eu vou explicar na próxima aula, mas que eu vejo hoje, que se fosse para resumir de alguma forma, seriam os pilares para tu gerenciar uma marca. Eu botei o malabarismo porque nós, que empreendemos e começamos como conseguimos, a gente precisa fazer um malabarismo. Nem sempre a gente vai conseguir contratar alguém para estar no nosso setor financeiro, nem sempre a gente vai conseguir ter alguém para cuidar só da logística da empresa, do comercial, do desenvolvimento de produtos. Então, a gente precisa, eu penso assim, quando eu comecei a empreender, na marca das velas, eu pensei assim, bom, eu não tenho capital, não tenho dinheiro, não tenho lucro suficiente ainda para contratar. Então, eu preciso ter uma noção básica de cada setor, porque eu vou ter que fazer essas coisas. E como eu não tenho dinheiro, eu vou precisar me virar. E então a gente vai procurando conhecer e com o tempo, com as experiências, a gente vai se profissionalizando mais em cada área. E eu acho que isso é uma das coisas principais para ser um empreendedor. Não é só
ter essa mentalidade de ter um negócio, mas é saber gerenciar tudo isso, porque hoje, vamos supor que eu tivesse todo o capital, conheço uma pessoa em específico que investiu muito dinheiro na empresa, muito, mais do que 100 mil reais, por exemplo, investiu bastante dinheiro, e tinha todo o capital próprio para investir, mas não tinha o conhecimento, então quando começou a ter conflito de funcionário, de equipe e tudo mais, ele ficou muito refém de mão de obra, então é perigoso, é um terreno assim muito perigoso de se pisar, porque hoje, né, essa pessoa em específico, hoje, se precisasse lidar com alguma entrega de algum produto, ficava exclusivamente na mão de funcionário, ficava exclusivamente na mão de terceiros, então não poderia nem assim tentar resolver a situação, porque fica muito dependente. Então eu acho que eu falei, isso é um dos pilares para gerenciar uma marca, seja como um diretor de um negócio, seja como um CEO, como eles chamam, né, que é o empresário, o dono da empresa, ou, enfim, por mais que a gente não precise, necessariamente, exercer todas essas funções. Eu acho que é primordial, como empreendedor, conhecer cada função para não ficar refém da ignorância. Então, eu não botei em ordem de prioridade, porque eu acho que eles ficariam todos de mão dadas um do lado do outro. Mas um dos principais é desenvolvimento de produto. E nisso eu quero dizer, você vai vender algum produto? Você vai vender algum serviço? Estruturar e produzir e fazer isso e desenvolver isso. Eu vou fazer brigadeiro. Ok, vou fazer brigadeiro, mas eu vou fazer brigadeiro de quê? Eu vou vender para quem? Que tipo de brigadeiro? Qual vai ser o rótulo? Qual vai ser a embalagem? Qual vai ser a sacolinha? Qual vai ser o cartão de obrigada? E todo esse desenvolvimento de produto, quanto mais você se capacita, mais vai gerar valor para o teu negócio. Então, por exemplo, quando eu falei para vocês na aula passada, quando eu faço uma venda, e é uma venda de presente de aniversário, eu tenho um cartão escrito lá, feliz aniversário, uma parte para a pessoa escrever a mensagem, do outro lado tem uma mensagem também. Então, tudo isso eu fui desenvolvendo, foi agregando valor, e foi combinando também com o rótulo da vela e tudo mais, e basicamente desenvolver os produtos da marca. O setor comercial, eu deveria ter colocado uma imagem de uma engrenagem, porque um não funciona sem o outro. Vocês depois vão observar, conforme eu for explicando na outra aula, na próxima aula, que ele está muito linkado com o outro, porque se o desenvolvimento de produtos é que nem o corpo, é que nem a igreja de Cristo, se o pé andar sozinho, a cabeça fica para trás. Se o desenvolvimento de produto ele tiver assim redondinho, mas não tiver comercial, do que adianta produzir essa vela, esse brigadeiro, essa camiseta, ou produzir um curso para vender, se tu não tem um comercial? E do que adianta fazer um sem o outro? Entenderam? E aí o segundo setor é o setor comercial. O que ele vai abranger? Vai ser desde a venda, o atendimento, a plataforma da venda, o local, o endereço, a vitrine. Então, o pessoal hoje em dia, eles fazem aquele plano, como fazer um plano de negócio. Aí eles têm aquela arte, né, falando, qual o seu público-alvo, qual o seu tem várias palavras, assim, bem de negócios mesmo, que tu vai enchendo lá tipo num planner, assim, e aí você cria o teu plano de negócio. Então, antes da gente entrar nesse plano de negócio, que eu acho que é um pouco complexo e as pessoas meio que complicam um pouco também, é legal ter esse conhecimento de todas as áreas para facilitar, para na hora de fazer um plano de negócio, estudar, por exemplo, Sara, eu vou para a missão e eu quero vender brigadeiro para me ajudar com as minhas rendas na missão, ou o dinheiro do brigadeiro voltar para algum plano, ou enfim. É legal saber de cada setor. E o setor comercial, é isso que eu falei, o local que vai vender, ter essa estratégia, porque não adianta também querer tirar para todos os lados. Por exemplo, eu vou ter um espaço físico já de início, de abrir o negócio e aí criar toda a estrutura e querer tirar em todos os lados. É legal focar primeiro. Primeiro eu quero um e-commerce, ok. Então eu vou criar o e-commerce. Aonde que eu vou divulgar? Quais que vão ser as palavras-chave que eu vou usar no meu e-commerce para fazer isso, para alcançar o público final? Eu vou ter uma página no Google, que é gratuito, que a gente pode abrir, né? Então, eu vou ter esse negócio lá, como que eu vou linkar isso para o meu site, para lá fazer a venda? Então, todo o setor comercial, ele vai estudar toda essa questão, assim, da venda para o cliente. Vou criar uma campanha,
isso precisa estar alinhado com o setor financeiro. Eu vou criar campanha, vou dar um desconto, vou fazer compre 2, leve 1. Precisa movimentar, porque o produto por si só, ele pode se vender, mas a longo prazo vai saturar. As pessoas precisam ter um incentivo, precisam ter um brinde, precisa ter toda uma estratégia do comercial. Ah, Sara, então é só eu fazer um kit, é só eu só dar um brinde. Não, precisa ter toda uma estratégia, porque também não adianta tu acostumar o teu cliente com só desconto. Tem um livro chamado Estratégias do Oceano Azul, que ele fala como a gente tem que seguir o nosso negócio para que a gente não entre no oceano vermelho. E o que é o oceano vermelho? É quando tu acostuma os teus clientes a comprarem o teu produto só porque ele está com desconto. E pessoas que, né, gente que compra por preço, te troca também por preço. Então, esse é o exemplo das Casas Bahias, da Queires, de outras lojas de eletrodomésticos e móveis para casa. Hoje, se tu vai aqui no centro da minha cidade, tu vai na Casas Bahia, ali vai ter uma geladeira por R$5. Mas aí na outra, na loja da frente, vai ter a mesma geladeira por R$4,50. Então, como que tu cuida para o teu negócio não entrar nesse oceano vermelho, aonde que tu só vai vender por preço? Como que tu coloca o teu cliente no oceano azul, onde eles vão comprar o teu produto pela qualidade, pelo atendimento, por todas as outras questões. Então, o setor comercial, ele precisa estar bem estruturado para não entrar só num desespero de vender, vender, vender e só dar desconto e depois ser trocado por outro cliente, outro fornecedor que vai vender mais barato. Então, tem que ser, assim, bem pensado. Hoje em dia, eu tenho uma plataforma que me ajuda demais a criar estratégias. Hoje em dia, assim, ó, a gente está tudo na palma da nossa mão para abrir um negócio. Apesar de, que nem eu falei, vamos errar, fracasso faz parte da jornada, mas está muito mais fácil de conseguir acesso à informação do que era antigamente. Hoje, eu não sei se vocês conhecem o ChatGPT, mas é uma plataforma onde tu conversa com um robozinho e tu fala, me ajude a criar uma campanha, um plano de campanha mensal para o meu negócio de velas aromáticas. Aí ele vai falar, na primeira semana dê um desconto, na segunda semana volte ao valor original e faça isso, isso e aquilo, gere desejo no cliente fazendo isso, isso e aquilo. Ele cria uma estratégia pronta, entende? Então, que nem eu falei, hoje eu preciso fazer isso sozinha. Talvez você, quando for abrir o teu negócio, ou hoje você precisa fazer essas coisas sozinhas, mas tem muito acesso à informação e a muitas coisas que facilitam esse processo. Não é mais tão árduo quanto, meu Deus, eu preciso me formar em administração para cuidar do financeiro, eu preciso me formar em marketing, fazer 4 anos de faculdade para poder fazer o marketing da minha empresa. Claro que ter formação acadêmica, glória a Deus, é uma autoridade que não se compara a outras, né, não se compara a um chat GPT. Mas, para abrir um negócio, você precisa se virar nos 30, é um malabarismo. Quando uma bolinha está lá em cima, né, uma bolinha está lá em cima, tu já tem que estar pegando a outra. E é assim, para não deixar nada cair. Então, tem que se virar como pode, até ter capital suficiente para poder investir nessas coisas. O setor financeiro vai lidar com tudo isso que eu falei, precificação, com promoção, com o que pode dar de desconto, quanto pode investir. Hoje eu posso, por exemplo, eu vou fazer um empréstimo para fazer determinada coisa na minha marca. Ok, mas esse empréstimo, quanto que ele vai me gerar no futuro? São tudo estudos para que evitem que a pessoa venha a pagar o preço da falta de conhecimento. Então, o setor financeiro é muito importante, ter noção de melhores taxas de máquina de cartão de crédito, de quais bancos é bom para usar o Pix, tudo que envolve o financeiro da marca e investimentos, e também controlar o financeiro da tua marca, porque a gente chama de torneiras vazando, né? Às vezes a gente está com um negócio e o dinheiro não está rendendo, sabe? Não flui, e aí a gente tem que analisar o financeiro, o nosso histórico do que está saindo, para onde está indo, fechar as torneiras que estão vazando. Então, o setor financeiro, ele é também uma das bases do negócio para tu gerenciar ele, né? E o setor de logística, eu acho que é um dos outros também muito importante. Ok, deixa eu dar uma olhada. Do chat, exatamente. Ali tu pode fazer apostila, tu pode fazer, por exemplo, quando eu vou criar um Reels, um vídeo para o Instagram, vou criar um banner para o site, eu penso assim,
meu Deus, eu tô sem ideia, porque a gente não é de ferro, né? Nós somos seres humanos. E às vezes a gente fica sem ideia, às vezes a gente fica sem inspiração, às vezes a gente fica desanimado. E o chat GPT, ele é muito bom, porque eu coloco lá, me ajude a criar um Reels, um vídeo para minha marca, convidando o cliente a interagir. Ah, faça um vídeo assim, assim, assado. Isso que é o gratuito, gente. O chat GPT, ele tem a versão gratuita e tem a versão paga. E a versão paga tem muitos mais recursos, tem muito mais coisas. Dá para fazer imagem, dá para fazer vídeo, ele faz muitas coisas. Eu ainda não uso pago. O gratuito, ele já supre completamente minhas necessidades. E é basicamente um estagiário que eu tenho na minha marca. Então, me ajuda bastante. E ali, o setor de logísticas, eu coloquei, porque independente do negócio que tu quer seguir, eu quero ter um local físico, eu quero ter uma loja física, eu quero ter um e-commerce, eu quero vender da minha casa e mandar os produtos da minha casa mesmo, ou da empresa, enfim. Tu vai ter que gerenciar tudo isso. Taxa de transportadoras, etiqueta de envio, motoboy, ok, vai ser no espaço físico, mas vai precisar fazer compras, as coisas vão chegar lá, tudo que envolve a logística do teu negócio. Então, claro, existem negócios que vão usar muito menos de um, muito mais de outro, mas no geral, eu acho que esses são os 4, assim, que são primordiais. E o que vem a partir disso, eu acho que dá para encaixar nessas coisas, sabe? Por exemplo, fazer um evento na minha marca, fazer uma live, fazer um evento na minha loja, tudo isso ainda vai entrar no comercial, todas essas outras coisas vão se encaixar, sabe? E volto também ao que eu falei ali para vocês sobre excelência. Nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo da forma como a gente gostaria, mas a gente pode procurar ser excelente em tudo que a gente for fazer. Então, eu vou desenvolver um produto. Procura referência. Eu quero vender brigadeiro. Ok, pesquisa teus concorrentes. Eu acho que vai até 9h30, né? 9h30. Então, eu já vou finalizar aqui, porque é 9h32. E eu não falei a palavra-chave da segunda aula, né? Então, a palavra-chave da segunda aula vai ser abençoados. Ok, tem uns 10 minutos. Então, ali 9h42 eu encerro. Vou me controlar para não tagarelar demais. E onde eu estava? Tudo que a gente for fazer, a gente pode fazer com excelência, né? Então, nem sempre a gente vai ser o melhor nisso, mas a gente pode... A palavra-chave eu falei, né? Abençoado. A primeira foi negócios, a segunda abençoado. Tudo que a gente for fazer, a gente pode procurar fazer com excelência. Vou abrir um negócio de brigadeiro. Vou pesquisar os meus concorrentes da minha cidade, vou procurar quais são as tendências, vou procurar o que eu posso ter para recolher informação, para criar o meu produto, para desenvolver algo que vá atender a necessidade do público, que vá também ficar de acordo com os meus princípios, que vá ficar elegante, fazer isso com excelência. E observe, quando eu falo procurar referências, não é copiar, porque, gente, quem copia e faz igual aos outros, uma hora vai ficar escasso, não vai conseguir inovar e vai acabar se atropelando nesse processo. Então, buscar referências para entender o que a pessoa está usando no mercado hoje. Eu vou criar uma marca de camisetas cristãs. O que as pessoas estão usando hoje? Talvez se eu usar alguma coisa muito antiga, não vai ter tanto alcance quanto uma coisa mais moderna. Mas, da mesma forma, eu posso criar uma coisa unindo os dois, sabe? Desenvolver e fazer as coisas com excelência. Eu vou dar uma encerrada para eu não me estender demais, e aí acho que a gente tira foto. Pode ser, Marcelo? Pode ser, pessoal? Ficou alguma dúvida, na verdade? Vocês querem perguntar algo? Pode ser sim, Sara, mas se alguém quiser participar, deixa eles à vontade. Uhum. O que vocês estão achando? Alguma pergunta, alguma dúvida? Todo mundo acordado? Top, glória a Deus. É difícil explicar, assim, essas partes da empresa e abranger tanto ele, sabe? Porque eu tô falando para várias pessoas, né? Além das pessoas que vão ver o vídeo online, o vídeo depois gravado. Mas eu tô tentando explicar para vocês a base, porque cada negócio vai ter uma estratégia, vai ter uma estrutura, vai ter um posicionamento,
vai ter uma visão diferente, sabe? E é importante a gente pegar os princípios que eu trouxe ali no começo, para a gente fazer isso com excelência, para a gente honrar a Deus nos nossos negócios, para a gente não botar nada debaixo do tapete e depois tropeçar, sabe? Procurar pelo menos a base, fazer certo, e com o tempo, meu Deus, hoje, se a gente for olhar como era o Google no começo e como é o Google hoje, olhar como era a Casas Bahia inicialmente, como é depois, a gente sempre tem a tendência a ir melhorando. Não tem como a gente começar um negócio, passar por experiências e não evoluir. Não tem. A gente vai aprendendo com os erros, a gente vai aprendendo a fazer compra, a encontrar fornecedores melhores. Tudo isso a gente vai aprendendo com o tempo. Então, procurar usar os princípios, mas também ter paciência nesse processo, porque faz parte, sabe, da caminhada. E é isso, vou parar de garelar. Eu vou tirar a apresentação aqui, para a gente tirar uma foto bem bonita. Sarinha, se puder só parar a gravação. Fechou. Deixa eu encerrar aqui. Falei as palavras-chave.